afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Santo é o nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Oramos, no final oramos sim. Glórias ao nome de Jesus. Mais uma madrugada. Não dormiu, irmão? É porque Deus tem uma palavra para ti. Pode ter certeza disso, porque não é à toa que tu tá aqui nessa live. Deus tem uma palavra pro nosso coração. Deixa eu botar uma outra música aqui. Aleluias. Orar pelo teu marido, Júlia. Saiba, Júlia, que muitas vezes minha esposa, ela pediu oração por mim, sabia? Pelo teu casamento. Eu sei. Muitas vezes minha esposa pediu oração por mim. Paz, Rogério. Abençoado. Muitas vezes minha esposa pediu oração por mim, sabia, Júlia? E hoje eu tô aqui só para te dar um breve testemunho. A gente tinha... Nossa família estava destruída. E eu também estava fora de casa, exatamente. Mas Deus fez um milagre na nossa vida. Sabe que a gente tem um filho de quase 8 anos e a gente estava separado há 3 anos e pouco atrás, 4 anos por aí. E eu sinto de falar isso aqui pra ti não desistir, porque ela muito orou por mim. E eu tava num mundão desviado, tava usando drogas, tava pela noite, tava bebendo, tava fazendo muitas coisas erradas. E ela orou por mim, e ela não desistiu. Ela não desistiu de mim, e hoje eu tô aqui. Tô aqui para servir de testemunho para ti, para outras pessoas. Eu tenho certeza que amanhã a tua história também vai se tornar um grande testemunho. Porque Deus, o Deus que a gente serve, Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de promessa, como fala aquele louvor, né? Mas a gente não pode deixar de perseverar nele. Porque somente Ele que pode restaurar a nossa vida, restaurar a nossa família, nos dar saúde, nos dar libertação. E Deus vem trabalhando bastante em nossa vida, viu, Júlia? E assim Ele faz. Conforme a gente vai dando liberdade, Ele vai trabalhando mais, tá? Não desiste, porque Deus é contigo, tá bom? Senão tu não tava aqui agora para ouvir essa palavra. Deus não trabalha com coincidências, e sim com propósitos. Se tu entrou aqui agora, nessa madrugada, é porque Deus queria falar contigo, tá? Eu nem ia falar sobre isso. Amém? Eu quero falar sobre... Você é o que acredita. Você é o que acredita. Eu estava orando agora, pedindo uma palavra para Deus. Então, Deus começou a ministrar no meu coração. E... Amém, Everton. Obrigado igualmente. Exatamente, é sobre isso que eu vou falar, irmão. Viu só? O Espírito é o mesmo, né? E aí, como eu vinha dizendo, o Espírito Santo me trouxe nessa palavra. Você é o que acredita. A passagem que eu quero ler, ela não é específica sobre isso que eu quero falar. Ela fala aqui sobre os dons, né? Os dons que Jesus deixou para a igreja e tal. Mas quando eu li aqui, o Espírito Santo me remeteu a isso que eu vou falar, que combina com o que o irmão colocou ali. Tá? E essa passagem se encontra em Romanos capítulo 12, do 2 ao 5, tá? Diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Não quero falar sobre dons aqui, porque eu creio que não seja esse o objetivo do Espírito Santo com essa palavra. Eu tenho mais certeza agora pelo comentário que o irmão fez ali. Mas eu creio que Deus quer falar conosco hoje sobre isso. Você é o que acredita. Viu que está escrito aqui que a gente sede transformados, não sede transformados como este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Sabe, esses dias agora eu estava fechando um contrato com uma pessoa e né, antes da assinatura do contrato com essa pessoa, eu falei assim, eu vou assinar esse contrato aqui contigo, mas a partir de hoje eu não quero que tu te sinta mais derrotado, eu não quero que tu te sinta mais incapaz, eu não quero que tu te sinta mais inseguro. Porque essa pessoa a qual eu iria assinar o contrato, a gente estava fazendo uma parceria e eu vi essa pessoa dizer isso um dia, que para essa pessoa era normal se sentir limitado, se sentir inseguro. E quando a gente começou a falar sobre aquilo ali, eu nem ia falar sobre aquilo ali na verdade, mas eu acabei começando a falar porque eu senti de Deus de falar para essa pessoa. E quando a gente começou a conversar sobre aquilo ali, a pessoa começou a se emocionar e eu creio que Deus começou a falar no coração dela e eu acho que ela entendeu. E uma das coisas que eu disse para ela, eu disse assim, se tu acha que se tu fosse inseguro, Deus, ele teria te colocado aqui para assinar esse contrato comigo aqui. E comecei a falar várias coisas ali que eu estava vendo da pessoa. E aí depois eu disse assim, tu já parou para te olhar de fora para dentro? Tu já parou para analisar quantas coisas tu teve coragem de fazer ultimamente na tua vida, que te levou a chegar até aqui, e daqui tu vai muito mais para frente? Tu já parou para te imaginar tu te olhando de fora para dentro? E aí a pessoa ficou pensando assim, eu comecei a enumerar algumas coisas que eu tinha visto dela. Comecei a falar uma coisa, falei a outra, e eu acho que Deus ministrou no coração dessa pessoa. Porque ela não acreditava no que ela mesma é. Olha o que diz aqui, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então eu não devo pensar de mim nas coisas que eu quero pensar de mim. Porque a gente tem às vezes uma mentalidade de que a gente tem que ser humilde, de que a gente tem que ser, como é que eu vou dizer, tem que estar sempre se humilhando, aquela coisa toda. A gente não pode crescer, sabe? Às vezes eu já vi muitas pregações sobre isso, que os humilhados serão exaltados. Eu não vejo dessa forma que a gente deva ser, andar sem dinheiro, andar pobre, andar mal vestido, se sentir menos, se sentir menosprezado, se sentir incapaz, se sentir inseguro, aceitar uma realidade de uma pessoa medíocre, sendo que não é essa a vontade de Deus. A gente tem que ser humilde, mas não tem que ser medíocre. A gente tem que, às vezes, se humilhar para ser exaltado, claro, mas não ser uma pessoa humilhada.
existe uma situação e outra que tu tem que te humilhar para Deus te exaltar, tu tem que te humilhar, pedir um perdão, mesmo tendo razão, para que o nome de Deus seja glorificado, mas tu não tem que ser uma pessoa o tempo todo humilhada, ser uma pessoa o tempo todo se sentindo rebaixada, se sentindo o tempo todo uma pessoa incapaz, insegura, porque não é isso que a Bíblia fala. Sabe que todos temos uma missão. Eu não falando de dons aqui, falando de missão como pessoa para agradar a Deus. Então, se eu penso coisas negativas sobre mim mesmo, é isso que eu vou ser. É isso que eu vou ser. Mas a palavra diz em Romanos, Romanos capítulo 8, 37, diz o seguinte, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus nos amou para sermos vencedores, não para sermos medíocres. Não para sermos medíocres. Quando eu me humilho para ser exaltado, eu me humilho fazendo as coisas da vontade de Deus, para que Deus me exalte. Por que a Bíblia fala então, os humilhados serão exaltados, se Deus não quisesse exaltar o nosso nome? Né? Alguém mais concorda comigo aí? Vai depender, como o irmão colocou ali, do que a gente pensa, do que a gente entende, do tipo de palavra que a gente toma posse quando lê a palavra de Deus, do tipo de palavra que a gente aceita no nosso coração. Deus não nos criou para ser medíocres. Deus, quando criou o homem, quando criou Adão, a espécie humana, ele criou espiritualmente revestido de glória. Depois foi perdido a glória pelo pecado, mas Jesus veio restabelecer o reino dele aqui, o reino de Deus aqui na terra. Por que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou? Aquele que nos amou, ele quer que a gente seja testemunho de vitória, meus irmãos. Eu estava contando para a irmã ali agora, o meu testemunho é um testemunho de vitória, em nome de Jesus, porque hoje é ela que está pedindo oração pelo marido, mas há uns anos atrás era a minha esposa que pediu oração por mim, que estava loucão no mundo fazendo tudo de errado por aí. E hoje eu estou aqui, eu tenho certeza que amanhã ou depois o marido dela vai estar junto e eles vão estar fazendo a mesma coisa. Vão contar o testemunho de que Deus fez na vida deles. Romanos 8,38 diz o seguinte: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem reação, nem criação, né, da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, quando eu entendo que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, como que eu consigo entender e pegar essa palavra para mim? Porque ler é uma coisa. Agora, pegar essa palavra para a gente, às vezes necessita um pouco de entendimento. Tanto é que a palavra diz aqui, pois estou convencido. Aqui diz, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, como que eu tenho certeza de que essa palavra aqui eu posso pegar para mim? Como que eu tenho certeza que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, que nos amou? Quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu coloco a minha vida diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de qualquer outro tipo de qualquer coisa, somente por meio de Jesus Cristo. Quando eu aceito Jesus Cristo na minha vida, quando eu deixo que Jesus Cristo seja o controlador da minha vida, nesse momento eu posso ter certeza de que essa palavra é para mim, que eu sou mais que vencedor,
Porque eu sou mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou foi Deus. Quem nos amou antes? Deus nos amou primeiro. Quem enviou o seu Filho para morrer na cruz e completar a obra de salvação para que a gente fosse salvo hoje? Foi Deus. Deus enviou Jesus. A palavra fala, aquele que crer e for batizado será salvo. Quando eu aceito Jesus, eu recebo o Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus morando em mim, eu sou transformados pela renovação do meu entendimento, como fala aqui em Romanos 12, 2. Porque o Espírito Santo vai renovar o meu entendimento. O Espírito Santo, ele vai me fazer entender das palavras que eu tenho que tomar posse para a minha vida. A Bíblia fala também, eu não sei onde está agora o versículo, mas eu lembrei agora que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Agora eu te pergunto, Cristo veio para ser um derrotado? Ah, mas Cristo morreu na cruz, mas Cristo, bateram nele, humilharam ele, cuspiram na cara dele, mas ele foi vencedor. Se Cristo não tivesse vencido, nós não poderíamos tomar posse dessa palavra aqui. Ele passou o que passou, porque ele tinha que passar, porque ele sabia que ele ia passar. Era necessário que ele passasse. Imagina a coragem de Deus humano aqui na terra, de saber que ia passar por tudo aquilo e passar em favor da humanidade inteira. Isso não é uma grande vitória? Cristo foi vencedor. Cristo é vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia fala. Não devemos andar medíocres. A palavra, ela nos fala isso por várias vezes. Os homens de Deus que tiveram sucesso na palavra, os homens de Deus, onde a gente pode ler, pegar o testemunho e ver as coisas que eles passaram, que eles fizeram, eles foram vencedores. O apóstolo Paulo mesmo, perseguiam ele aqui, ele corria para lá e continuava pregando. Perseguiam ele ali, ele ia para o outro lado e ele continuava pregando. Os grandes homens de Deus, os heróis da fé, até hoje algumas pessoas são perseguidas e continuam pregando e continuam fazendo a obra e não desistem, porque eles entenderam que são mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque eles acreditam não no que eles veem deles, eles acreditam no que Deus faz na vida deles. Eu não posso olhar para mim, por isso que eu disse, você é o que acredita. Eu tenho que acreditar não no que eu vejo de mim próprio, eu tenho que acreditar no que Deus vê de mim. Eu tenho que acreditar no que eu sou em Deus, para que dessa forma eu consiga andar de cabeça erguida, sem me exaltar perante os outros, mas que Deus me exalte se for da vontade dele, quando eu me humilhar, na hora que ele queira que eu me humilhe. Mas que nós somos mais do que vencedores, nós somos. Que nós não devemos andar pela vista, nós não devemos, a Bíblia fala para a gente não andar pela vista, que nós temos que andar pela fé. A fé vem por onde? Vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente meditando na palavra, crendo em Jesus, aceitando Jesus, a gente é renovado, transformados pelo vosso entendimento. A gente entende que somos mais do que vencedores. E a gente, que nem diz aqui no 38 de Romanos 8, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, ou seja, de que nada vai me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então, agora eu gostaria de fazer uma oração aqui para o pessoal que pediu ali no bate-papo, ali no chat, nas mensagens ali, e por aquela irmã ali também que eu senti de orar por ela. Porque Deus vai fazer um milagre na tua vida, viu, irmã? Pode ter certeza. Amém? Quem puder colocar a mão no coração, por favor, aí, em nome de Jesus. E se receber, fala amém no final. Querido Deus e Pai, hoje, Senhor, eu creio que o Senhor trouxe uma palavra específica para os irmãos aqui. Eu te peço, meu Deus, para que o Senhor nos faça entender a todos os dias que nós não devemos andar pela vista, mas pela fé.
para que nós possamos, Senhor, ter fé de que nós somos aquilo que o Senhor quer que sejamos, e não aquilo que a gente enxerga, Senhor. Que nós não devemos andar, ser pessoas medíocres aqui. Devemos ser humildes, mas não devemos ser medíocres. Eu creio, meu Senhor, que tudo que fizermos aqui, que seja para glorificar o Teu nome, Pai. E eu te peço para que nos lembre a todos os dias, lembre principalmente a mim, os irmãos que estão aqui ao vivo e quem vai assistir depois, Pai. Para que nós não devemos dar ouvidos para as palavras negativas que o inimigo lança nos nossos ouvidos. Que nós não somos capazes, que nós não somos merecedores. Assim como eu cresci, Pai, a minha infância, ouvindo de que eu não ia ser nada, de que eu não ia dar certo na vida. Mas hoje, Pai, através da Tua palavra, eu tomei posse, quando eu aceitei o Teu Filho Jesus. E eu sei que hoje eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e que aquelas palavras negativas que foram liberadas na minha vida, na minha infância, já ficaram para trás. Porque hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim, Pai, eu te peço que os irmãos também entendam a mesma coisa. Para que nós andamos de cabeça erguida, porque sabemos que somos filhos do Deus Altíssimo e servimos ao único Deus eterno. Pai, eu quero orar agora, Senhor, entregar nas Tuas mãos a vida daquela irmã, Pai. Aquela irmã, Pai, que está passando agora por um momento onde a minha família passou. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor faça o mesmo milagre que o Senhor fez na minha família e até maior, Pai, na família dela. Eu oro, Pai, pelo esposo dela. Eu quero, Pai, te pedir que o Senhor faça um grande milagre na vida desse homem, para que ele seja um homem de Deus, para que ele venha, Pai, a contar um testemunho de vida, para que eles venham, Pai, como família, a dizer o quanto o Senhor fez na vida deles, Pai, assim como o Senhor fez na nossa família. Mesmo nós não merecendo, mesmo, Pai, no tempo em que eu fazia tudo de errado, mas tinha alguém que estava orando por mim, a minha esposa e mais algumas pessoas estavam orando por mim. E essa esposa, essa mulher, ela está orando pelo marido e pediu oração pelo marido. Eu peço, Pai, para que o Senhor receba a oração dela e receba a minha oração, e para que o Senhor receba a nossa junção da nossa fé, Pai. Porque nós cremos que o Senhor fará um grande milagre na vida deles. Assim como o Senhor fez na minha família e em várias outras famílias que eu já conheço também, Pai. Ajuda, Pai, essa irmã a não perder a fé. Ajuda, meu Deus, essa irmã a não desistir, Senhor. Porque sabemos, Pai, o quanto é difícil quando estamos passando por esses momentos. Parece que nada nos ajuda, Senhor. Mas hoje o Senhor está trazendo aqui uma palavra para ela. Eu tenho certeza que foi o encontro marcado, Senhor. Que ela entrou aqui nessa live. Foi um encontro marcado porque o Senhor queria que alguém intercedesse por ela, Senhor. Estamos aqui, Pai, fazendo isso. Desde já eu te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor já fez na vida dela. Porque eu sei que no mundo espiritual já foi liberada uma bênção para ela. E eu te agradeço, Pai, e eu sei que o Senhor já está fazendo um grande milagre na vida dessa irmã. E eu oro para as pessoas que estão aqui ao vivo e as que vão assistir depois, Pai, para que nós possamos ser renovados a cada dia em nossa mente pelo Teu Espírito Santo, para que a gente possa tomar posse da Tua palavra, mas que primeiramente a gente possa colocar Jesus no centro de tudo, para que daí sim a gente tenha liberdade de tomar toda a bênção que está na Tua palavra para a nossa vida. Eu te agradeço, Pai, desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Foi forte hoje, hein? Foi forte. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado aí a todos que estão aí, que vão assistir depois. Quem chegou no final agora, eu vou deixar salvo aqui no Instagram. Vale a pena voltar o vídeo, porque Deus falou bastante com nós hoje, hein? Foi tremendo. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação. Deus abençoe a todos aí.